Boa noite, Boa noite. Vaninha. Eu abri aqui, por acaso, né, no livro Fonte Viva, é a lição número 101, A Cortina do Eu. Deixa eu colocar meus óculos aqui. Já está gravando, tá? Tá. Porque todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo Jesus. Palavras de Paulo na Epístola aos Filipenses, capítulo 2, versículo 21. Em verdade, estudamos com o Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem, de que somos cooperadores iniciantes. E observaremos que, mesmo aí, em assuntos da virtude, a nossa percentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. A antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. Em tudo e em toda parte, apaixonamo-nos pela nossa própria imagem. Nos seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos, porque se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhes consagrávamos. Nas obras do bem a que nos devotamos, estimamos acima de tudo os métodos e processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e de entender, porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos quase sem perceber a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldade para oferecer o concurso que nos compete. Se nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado que segue conosco em condição de subalternidade, a fim de contemplarmos com volúpia as nossas qualidades nobres, no reconhecimento de longo curso a que se sente constrangido, mas raramente concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte, posto pelos desígnios divinos à nossa frente. Em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios e o conhecimento dignificante, quase sufocado pelos espinhos da ignorância, porque, infelizmente, cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem na experiência do corpo e além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, onde aprenderemos pouco a pouco a buscar o que pertence a Jesus Cristo, em favor da nossa verdadeira felicidade, dentro da glória de viver. A gente vai agora caminhar para a nossa oração. Vamos pedir para a Cristine fazer para a gente. Senhor Jesus, mestre e amigo, trabalhadores dessa doutrina bendita, responsáveis por esse grupo, aqui estamos, com o coração aberto, com um desejo sincero de enveredar no caminho da evangelização. E nós pedimos que todo o estudo de hoje possa cair sobre nós com entendimento tranquilo, com clareza, e que acenda nos nossos corações um desejo de atuar, tocando corações pequeninos nessa grande seara. Esteja conosco e nos permita iniciar esse estudo da noite com a companhia de toda a espiritualidade amiga. Que assim seja. Companheiros, uma boa noite para todos.
Mais uma vez estamos nós aqui para dar continuidade ao estudo da obra A Evangelização no Mais Além, do Espírito Lúcio de Abreu, na psicografia de Janaína Farias. O capítulo de hoje, capítulo 15, aproximando-nos dos irmãos sofredores. Lembrando sempre, né, que o nosso estudo ele é feito pelos nossos comentários, né? Não tem uma pessoa centralizando. Então, quando sentirem vontade de fazer alguma colocação, é só levantar a mãozinha, que a gente vai identificando e vai passando a palavra, para que a gente possa digerir esse capítulo. Nós vamos precisar lembrar um pouquinho do capítulo anterior, capítulo 14. O capítulo 14 nos falava o caso da evangelizadora Camila. A Camila passava por dificuldades na atuação, né, no seu trabalho. E aí foi dito lá atrás, né, que o marido dela, estava colocando dificuldades para que ela exercesse o trabalho dela na casa espírita, na evangelização. E aí foi interessante que a gente foi vendo que essa dificuldade foi percebida pela equipe espiritual e nós fomos observando que a equipe espiritual ela estava o tempo todo ali, durante o nosso livro, atenta às crianças, às famílias, aos trabalhadores. E a gente vem colocando nas nossas conversas o quanto é importante a gente ter hoje uma noção maior de que não tem trabalhador perfeito, totalmente livre de dificuldades. A gente sabe que, como qualquer pessoa, o trabalhador tem momentos em que ele enfrenta desafios, doenças físicas, doenças psicológicas, questões familiares. Essa questão, por exemplo, que o livro traz, é uma questão muito constante. Tanto o homem quanto a mulher, muitas vezes, têm companheiros que não aceitam a ida da pessoa para a casa espírita, coloca obstáculos, né? Dificulta a ida. E nesse caso aqui, o marido dela enfrenta problema com o alcoolismo, né? Uma questão que cada vez mais todos nós precisamos ficar atentos, né? Porque o alcoolismo é uma doença que atinge não só quem utiliza o álcool, mas como também no seu entorno, né? A família. E o caso vai ser interessante porque a gente vai ver que a Rosário está desencarnada, o marido dela praticou, né, um ato de problema no trânsito e eles acabaram desencarnando. A Rosária sofreu muito com isso, entrou numa profunda tristeza e no plano espiritual ela está em um local separado, né, numa colônia, e ela não quer ter contato com o seu marido. Marta, você quer ir colocando mais algum ponto aí que você julga importante nessa E retrospectiva? esse marido, por sua vez, ele é o obsessor do marido da evangelizadora.
Da da Camila. Camila. Perfeito. Então, todo mundo está acompanhando. A Cristine, que não estava com o livro, conseguiu entender o capítulo anterior? Tudo bem? Então, a gente observa, pessoal, que é uma trama. Não é uma coisa simplesinha. É uma trama. E quando a gente estuda o assunto obsessão nas obras, particularmente, né, eu me lembro aqui agora, a obra Libertação de André Luiz, que é um caso muito interessante, né, onde vai movimentar inúmeros espíritos para ajudar aquela pessoa na Terra sofrendo obsessão, mas ela era uma ponta de uma trama enorme. E aí a gente vai ver como que a espiritualidade foi agindo nos espíritos que estavam mais próximos dela, até atingir o espírito, vamos dizer assim, que liderava aquela questão toda. Então, a gente aqui também no livro, nós vamos ver Camila é a encarnada, tem o seu marido alcoolista, que sofre o processo do marido de Rosária, mas o marido de Rosária não é o principal. O marido de Rosária está participando dessa interferência, porque ele também quer conseguir um benefício, que é estar com Rosária. Então, ele segue o chefe, e esse chefe, por sua vez, tem ligação com quem? Quem que o chefe quer atingir? A Camila, né, gente? Então, tá vendo como que é a coisa toda? Então, vamos lá. Marta, se você quiser interromper, ou qualquer outra pessoa, vamos lá. E aí, só voltando. Então, a gente observa, a gente tem falado isso, e vamos frisar. A casa espírita, ela tem vários setores, várias áreas. Então, o trabalho da evangelização infantil, juvenil, familiar, ele não é sozinho dentro da casa espírita. Ele precisa ter ligação com a área mediúnica, com a área do acolhimento espiritual. Há conexões nas áreas dentro da casa espírita. Então, não adianta a direção da infância e juventude achar que vai dar conta de tudo sozinha, porque não vai dar. Ela precisa estar conectada com as outras áreas da casa para que o trabalho possa ser bem produtivo. E outro ponto que a gente vem falando muito nos nossos encontros, esse olhar para o trabalhador. Muitas vezes a gente ouve trabalhadores dizendo que eles procuraram ajuda em outra casa. Isso porque eles ficaram sem graça, né, sem graça entre aspas, de procurar na sua própria casa a ajuda. Então, a gente precisa abrir nossos olhos para isso, porque qualquer um de nós, em algum momento, pode precisar de tomar passes, de fazer o tratamento presencial ou à distância, de acordo com o que a casa tiver, colocar o nome na reunião mediúnica, tudo isso faz parte como recursos para qualquer um de nós. Adaías, Chegamos... Oi, fala, Marta. só rapidinho, só para complementar.
Aí eu estou me lembrando aqui agora que no seminário de sábado sobre acolhimento, né, naquela parte final, eu não me lembro mais quem foi que falou, qual grupo, que a gente precisa conhecer o outro. Isso me marcou bastante. Eu saí dali com. Foi uma das coisas que eu saí levando, conhecer o outro, que a gente acha que a gente conhece, né? E aí, como é importante para o evangelizador, seja infância, mocidade, adulto, trabalhador da casa espírita, né? Conhecer o outro. Porque tem hora que a gente, né, a gente está meio desligado, às vezes não está percebendo que o nosso companheiro de casa espírita está precisando de apoio, né? Precisando ser ouvido. Né? Esses dias mesmo eu falei com uma pessoa lá da casa por telefone, e depois ela até se desculpou. Sim, mas ela desabafou. Você vê que a pessoa está precisando falar e não tem com quem falar. Então, assim, no nosso dia a dia de trabalho, esse conhecer o outro é fundamental. Não só a nossa criança ou o nosso jovem, mas entre nós, equipe, a gente tem que estar também atento, porque as pessoas estão passando, né? Ou somos nós, estão passando por isso, Cristine, perfeito. As pessoas estão passando por lutas, né? E aí você, quando você ouve também, você consegue entender melhor se a pessoa sente confiança para falar com a gente, você consegue compreender melhor e ajudar melhor também aquela pessoa. Porque às vezes a pessoa toma uma determinada atitude, o trabalhador, né? E normalmente as pessoas são mais assim para criticar, falar, deixou, não sei o quê, mas você não sabe o que a pessoa está vivendo, né? A gente não sabe também se a gente estivesse passando por aquilo, será que eu continuaria ou será também que eu precisaria dar um tempo? Então, essa questão de conhecer o outro é muito importante, desde os Perfeito. pequenininhos, né, até os adultos. A gente, é aquilo que fala na orientação da FEB, né, daquele olhar atento, o olhar atento, a escuta atenta. A gente tem que estar, precisamos estar mais atentos, como diz a música, né? Precisa estar atento e forte. A gente precisa estar mais atento ao outro. Eu acho isso Perfeito, muito Marta. importante. E aí, só uma coisinha, Cristina, a gente passa para você. Eu me lembrei da vitamina na oficina de Edal e Luciano. Ele usou essa expressão, vitamina AOS, acolher, ouvir e servir. Eu achei muito interessante. Vai, Cristina. É, não é só uma contribuição que não é nem da doutrina. Não sei se vocês conhecem um livro da filosofia tolteca que se chama Os Quatro Compromissos. Ah, Ela, você já falou com a gente sobre ele esse. é uma delicinha para a gente trabalhar com grupos, para dar, como que eu posso dizer? É, um mapa, um caminho. Ele fala nesse livro que é para você criar o céu na terra, né? E são quatro compromissos simples, que é ser impecável com a palavra, é a responsabilidade, né? Porque tem dois gumes, você recebe o que fala em primeiro lugar, né? Então é uma arma, é você saber fazer isso. O segundo é não levar nada para o lado pessoal, que tudo aquilo que o outro fala, ele fala de acordo com o mundo dele, porque somos todos, ele diz que nós somos espelhos enevoados, né? Estamos sempre refletindo, só que a gente ainda reflete névoa, porque o objetivo é refletir a luz, porque somos luz, né? Muito bonzinho. O terceiro compromisso é não tire conclusões. Se você tem dúvida, pega fatos e pergunta, em vez de você deduzir, porque você deduz sempre em cima dos seus medos, das suas defesas, né? E o quarto é dê o melhor de si, sabendo que o melhor de si hoje pode ser 90%, amanhã pode ser 50%. É aquilo que a gente pode para ter autocompaixão. É muito bonzinho, sabe? Vale a pena, porque se a gente faz. Não, Qual o não nome, falando do Cristine? livro, Qual o os nome? quatro compromissos. Ele é fininho, mas ele é potente, muito bom. Legal até para a gente presentear, né? Além da gente ler, a gente É. presentear, né? E Bem pode interessante. fazer numa casa assim como o. Ai, esqueci o nome do seu grupo. Maria Frank.
né? Pode fazer pequenas oficinas com ele. Olha, isso melhora a comunicação das pessoas, que é uma beleza. Muito legal. Quem sabe a gente não usa no Emocionarte, hein? Bota Gosto aí, da anota ideia. aí. Anota aí. Tá. Sabrina, seja bem-vinda, né? Você chegou depois aqui. Então vamos lá, pessoal. Muito bom essa nossa troca, né? Obrigada. Vamos. Aí, chegando ao encontro de Rosário, após as apresentações e conversações iniciais, o irmão Eusébio. Lembram que esse irmão Eusébio era alguém preparado para o atendimento. Aí, só botando já um adendo aqui. Eu entrei em contato com o pessoal do CERJ, porque havia um interesse de Adélia e do Maria Frank de adquirir o documento do acolhimento espiritual. Aí eu fui, conversei com ela para ver se trazia para o Hereu no domingo. Só que esse documento está sendo revisado e vai entrar, pessoal, no documento alguns conteúdos novos que eu achei bem interessante. Como acolher criança, adolescentes e idosos, porque o documento anterior não tinha essas especificidades. Então, nesse novo documento vai ter. E nós, da Infância, Juventude e Família, precisamos ler esse documento. Então, assim que sair, eu vou falar com vocês no nosso grupo, para quem desejar, a gente pode, de repente, até pedir, que a gente sempre consegue com um preço melhor quando a gente pede uma quantidade melhor. E eu achei interessante eles colocando essas questões, né? Você não pode atender criança, jovem, idosos de um mesmo jeito. Há que se ter caminhos diferentes para você trabalhar quando essas pessoas nos buscam, né? E aí o Eusébio aqui era uma pessoa preparada, com um tato psicológico muito grande e gentileza comovente. Olha que coisa linda, gente. Acercou-se da simpática irmã para tratar diretamente do assunto que nos movia. Nós estamos na espiritualidade e Eusébio nos ensinando como ter tato no trato com o outro. Gentileza, né? Rosário, que parecia sentir-se segura em conversar conosco, expôs-nos suas dificuldades com humildade. Depois de ouvi-la, Eusébio, com carinho fraternal, falou-lhe sobre a paternidade divina, a providência do Pai amoroso para com seus filhos, sobre a renúncia de Jesus e seu amor imensurável, que nos deu a própria vida por exemplo a seguir. Em dado momento, a irmã prorrompeu em pranto, solicitando-nos auxílio para que conseguisse fazer o necessário. E esse choro, né? Quantas vezes nós vamos ter no atendimento fraterno, né, gente? O choro, né? Colocando para fora, muitas vezes, né? A questão da falta de oportunidade de ser ouvida, né? Em família, na própria casa espírita. Cara irmã, pede-nos o Evangelho o perdão ativo às ofensas, para que os ofensores e ofendidos se reúnam num só abraço no reino do Pai. Compreendemos suas angústias e inseguranças, mas louvamos ao Pai bondoso que tocou seu coração com a vontade de caminhar por trilhas mais avançadas de serviço, disse o servidor, consolando a companheira. Após alguns minutos de refazimento íntimo, a boa Rosário endereçou ao Eusébio um olhar de confiança. Diga-me o que é necessário, meu nobre amigo, e me empenharei para atendê-lo. Porque ela não queria encontrar o seu marido. Ela não tinha condições de lidar com aquela situação
que ela vivia. A gente sabe que a questão do alcoolismo, muitas vezes, rende a violência doméstica, não é isso? Não é só ele usando a bebida, mas também o que se faz uma pessoa, o que faz uma pessoa alcoolizada, que muitas vezes rende momentos de muita violência dentro do lar, né, dentro da família. O experiente, aqui não diz muito isso, né, não tem muitos detalhes, mas a gente pode imaginar. O experiente trabalhador lhe expôs o programa de intercessão. Informou-lhe que estava previsto um atendimento a seu sofrido e atormentado marido através dos recursos da mediunidade em um grupo atrelado ao nobre Bezerra. Aí nós já vamos para a reunião de desobsessão. Como que a coisa é séria, né, gente? Esse encaminhamento daqueles espíritos sofredores para uma reunião não é uma coisa que acontece ali aleatoriamente. Existe o acompanhamento de encarnados, de desencarnados, e desencarnados são levados para a reunião mediúnica para o atendimento. Então, a gente vê a responsabilidade de uma equipe mediúnica, dos médiuns, dos dialogadores, da equipe de sustentação de uma reunião. Rosária concordou em auxiliar e entendeu que a providência, além de beneficiar o marido, representaria um bálsamo para as suas próprias dores. Quer dizer, nesse atendimento, não só o marido seria beneficiado, atendido, ajudado, como também ela, a Rosária. E nós poderemos pensar, isso também vai chegar, vai repercutir na Camila, no seu marido, que são encarnados. Então, a gente vê como que um atendimento numa reunião mediúnica, ele tem, vários lances, várias questões ali. Despedimos-nos, então, combinando breve retorno, e saímos para atender a outras diligências com o doutor Bezerra, que, após retornar de suas tarefas, nos encontrou para prosseguirmos. A gente vê, né, o Bezerra, quantas atividades que ele tem, né? Ele se afasta um pouquinho, vai fazer outra coisa, daqui a pouco ele volta para estar ali cooperando, né? O médico querido nos recebeu com a mesma calma de todos os momentos, orientando-nos quanto aos próximos atendimentos. Disse-nos Bezerra: recolhemos outros detalhes sobre a situação dos irmãos que buscamos auxiliar. Como sabem, o marido de Rosária está subordinado a outro espírito, a quem toma por chefe, e obedece a este como uma marionete. Soubemos, porém, que esse espírito manipulador é um antigo desafeto de nossa evangelizadora Camila. Diante de nosso espanto, continuou: o tal chefe se aproveita simultaneamente da fragilidade do marido de Rosária e de Miguel, o marido de Camila, e seu companheiro de ocasião pelo vício da bebida. Então, vejam vocês, a questão da sintonia estabelecida, marido de Camila, marido de Rosária. Os dois têm essa mesma ligação com o álcool, que facilita o processo de sintonia. Influenciando os dois, busca levar adiante o que considera uma desforra de ofensas passadas contra nossa irmã Camila. O manipulador recebeu ainda para tal propósito
a contribuição nefasta de um dos companheiros ligados à criança que acabamos de auxiliar. E ainda tem espíritos vinculados à criança também. Lembram da criança? Que agora é uma criança, mas que antes desencaminhou várias pessoas. Então, a gente vai vendo como estamos todos conectados. E, de acordo, vai se aproveitando as oportunidades. Aqueles que não querem perdoar, né, que estão envolvidos nos processos de vingança, né? A filosofia budista tem uma fala mais ou menos assim, que um bater de asas de uma borboleta no Brasil leva um furacão lá do outro lado do planeta, né? Então, todo mundo que está no planeta encarnado nesse momento tem alguma ligação, porque nada está solto. Né? Então, a gente tem que ajudar uns aos outros, porque estamos no mesmo barco, né? Perfeito, Cristina. Estamos todos conectados. E as coisas vão nos atingindo em maior ou menor proporção, de acordo com as brechas que nós vamos abrindo com as nossas posturas. As nossas energias vão batendo, né? Não tem para onde, não tem como ser de outro jeito. Em uma pausa, talvez aguardando algum questionamento, o benfeitor fitou-os paciente. E a Aninha não se fez esperar. Senhor Bezerra, vamos ver se compreendi a situação. O marido de Rosária, neste caso, como seria esperado, não é quem tem maior ligação com a evangelizadora? Isso mesmo, minha jovem. Não é incomum analisarmos as situações considerando apenas aquilo que se apresenta como material de superfície. Quer dizer, ao primeiro olhar, pode-se pensar isto. Temos mesmo alguma tendência a formatar nossas conclusões levando em conta somente as hipóteses mais simplórias. A verdade, porém, é que cada mente, como fulcro, quer dizer, como ponto básico, vivo de irradiações, estabelece e dissolve ligações de maneira que ainda estamos distantes de compreender. Aí olha a expressão que eles vão usar agora. O marido de Rosária e a trabalhadora que pretendemos auxiliar estabeleceram o que podemos chamar de sintonias de ocasião. Fala, Vânia, o que você sacou disso aí? Não, você fez uma carinha ótima aí para falar alguma coisa. Né? Essa sintonia de ocasião é em algum lugar que você está, a forma com que você está, ali você dá oportunidade dessa sintonia, né? Você pode dar ou não, depende da ocasião, da forma que você se apresenta, porque tudo é a partir da nossa permissão. Mas aí também implica em como você está naquele momento, que às vezes você inconscientemente já está permitindo, não é uma coisa consciente. A permissão vai inconsciente mesmo, porque se você está praticando alguma ação não tão, né, legal, mas você não está prestando atenção, você está praticando. Ali você já está criando um ambiente favorável para essa sintonia. Então, é nessa ocasião, você tem que estar atento, em quaisquer ocasião, né? Porque essas brechas,
Elas estão quando a gente menos espera, de Mesmo, acordo com o que nós estamos fazendo. Quer dizer, exatamente. quais são os nossos pensamentos, as nossas emissões mentais, né? As Sim. nossas conversas, né? Fala, Cristina. Eu gosto, já falei com vocês, né, que eu gosto muito do assunto de manifestação, cocriação de realidade, né? E pode parecer que é para querer criar riqueza, criar dinheiro, como muitos falam, mas não, eu acho interessante o assunto, porque quando você fala de criar realidade, você cria qualquer realidade. E abundância e escassez estão apenas no seu nível de satisfação da situação que você vive. Você pode ter muito dinheiro e viver pobre, né? Mas é isso que Vânia falou. A partir do lugar onde a gente coloca a atenção, a gente cria realidade, porque vibra junto. Se a gente está vibrando no egoísmo, num olhar só para nós, só para o nosso prazer, só naquela situação que a nossa alma vem há várias encarnações buscando, não tem como não criar o inferno, né? Agora, se você bota realmente a atenção na reforma íntima, olha para você, entendendo que você é inábil na vida do outro, mas totalmente na sua, você começa a podar-se para poder criar uma nova realidade. Porque eu só tenho um campo de trabalho em mim, eu não consigo atuar nos meus filhos, na vontade dos meus filhos, como que eu vou atuar né, naquela outra pessoa lá? Eu acho interessante, porque é isso que a Vani falou, a gente vai criando sintonia ou transformando a nossa vibração em algo melhor a partir da leitura, da oração, do estudo, dos grupos, né? Muito gostoso isso. Perfeito. Aí a gente vai vendo, né, o quanto a gente precisa estar atentos à nossa vida íntima, né? A como estamos fazendo. Porque nós estamos mergulhados, gente, em um momento no planeta bem complexo. Não é um momento fácil. A gente, no presencial, nas redes sociais, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar. Olha quantas situações que a E, gente está e sujeita, né? tem, eu acho graça que a gente também, ao mesmo tempo que está nesse inferno, a gente tá crescendo, está melhorando. Porque tem um livro de um americano chamado Wallace The Waters, que ele fala do fluido cósmico universal. Só que ele fala de outro jeito. Ele fala assim: existe uma substância que preenche, penetra e permeia todas as coisas. E ela cria manifestação a partir da forma do pensamento. O pensamento é uma forma que, com a vibração, cria realidade. Então, isso aí já está sendo falado fora da doutrina, né? E aí, só para fechar, hoje eu vi um vídeo, se vocês quiserem, eu procuro para tentar mostrar para Bota vocês. depois o Ah, nome do livro lá para gente também no grupo. foto. É... Ui, peraí. Viu isso agora, Cristine? Ó, informação de valor, ó. É... Que legal. Aí, Que hoje bonitinho eu vi isso. no Adorei Instagram, esse. diamante. Eu coloquei no Instagram, no meu story, muito interessante, de um. Eu lembrei muito do estudo de ontem, sabe, Adaísa? De um Ah, grupo de homens de uma família que todos foram pedir perdão para outra família, porque um membro da família deles tinha assassinado um membro da família do outro. Então, todos os homens da família de joelhos pedindo perdão. E eles fizeram a Lili, o enlace e o perdão. Muito lindo. bota para gente. Tá, eu vou botar, tá no meu story do Instagram. Muito legal. Então, a gente já está melhorando, porque as coisas estão extra.
né, estão passando o que a gente está estudando que vem, né? Acho muito Eu legal. Você concordo com gosta? você que estamos melhorando, sim. É. Mesmo com tudo à nossa volta que está acontecendo, mas Aham. tudo isso aí nos impulsiona para frente, né? Mas a mídia quer que a gente acredite o contrário. É, mas a Contrário. gente Vibra no medo, né? exatamente, mas não. E eu estou ouvindo Paulo Estevo, É um tô- livraço, né, gente? é lindo. A gente percebe naquela sociedade daquele tempo o quanto nós já progredimos. Beleza. Divaldo fala isso, né? Que nós estamos muito melhores, mesmo com a situação atual, porque já viemos melhorando. Uns, Agora, uns estão um grau a mais ou um grau a menos, menos. mas estão, né? Agora, tudo depende de onde você vai, né? O que você Sim, está fazendo, né? E essa sim, decisão é individual, né? é lógico. Por exemplo, eu podia estar, de repente, na mídia, lá na internet, passando um monte de fake news para agitar, para É, enfurecer, envenenar, mas não. Eu prefiro usar a internet para outras coisas. perfeito. Ouvir uma boa música, procurar um bom vídeo, um livro é, que seja um e-book que esteja ali online, ou assistir um bom filme. Eu estou assistindo The Chosen. The Chosen. Eu quero É um assistir a bom. quarta, que eu não assisti ainda. Não, eu estou assistindo o primeiro. A primeira É, temporada. não, Maravilha. eu tô terminando a quarta, mas vale muito, muito gostoso. Eu assisti a Cabana esse dia, fiquei apaixonada também. Maravilhosa. Muito bom. Então a gente pode escolher. Quanta Então, coisa isso aí boa. é o grau de evolução de cada um. Mas o mundo está Exato. caminhando. Processo. Estamos no processo. A palavra processo é uma palavra bem adequada, né, para esse momento que a gente É, vive, estamos né? no processo. E a gente vai observando que essas oportunidades que a gente tem, né, seja presencial, seja no virtual, de estudo, gente, é muito enriquecedor, porque cada um tem uma forma de perceber, né? Às vezes você está lendo um texto, você não viu aquilo que o outro viu e que trouxe. Aí, isso eu não tinha visto, não, vamos embora. Quer dizer, essa troca, né? Isso nos ativa, nos coloca para pensar. É bem legal isso. Sabrina, Eliseu, Cristina, vocês querem falar alguma coisa? Sabrina e Cristina trabalham com jovens, né? Eu acho que é até a mesma faixa, mais ou menos. Oi, meninas. E Eliseu também. Eliseu acabou fechando a Daí, janelinha. estão me Oi. ouvindo? Estamos, Tá me Sabrina. ouvindo? Ah, então tá. Não, tá tudo bem, tudo certo. Eu trabalho com jovens, né? Uhum. Então, é aquilo, eu tô deixando eles falarem, né? Aquela dinâmica mesmo que eu tinha comentado com vocês. Eles adoram, No último eles encontro. gostam muito. De repente, Então, Sabrina, fica aí uma sugestão, os 4 compromissos, para você experimentar sim, com eles e depois contar para a gente como que foi. sim. Eu estava até. Tinha um dos sentimentos que você colocou, não sei se foi você que colocou, de uma dinâmica sobre os sentimentos. Eu até queria fazer com ele. Achei Eu muito botei uma interessante dinâmica também. que o Moisés compartilhou, deixei no grupo. Foram várias Ah, dinâmicas. tá.
Não sei se foram Eu vi essas. eu vi uma dos sentimentos que eu achei bem interessante para os jovens, Maravilha. mas está caminhando. Vamos Vamos seguir lá. em frente. Isso aí. E aí, gente, seguindo então, a gente está caminhando para o final do capítulo, mas como? Não podemos analisar de pronto, minha cara. A quantidade assustadora dos elos que, por invigilância de uma das partes, conveniência da outra, infantilidade emocional de ambas, se estabelecem todos os dias. Algumas dores com que nos defrontamos na vida são completamente desnecessárias. E como ocorre tal situação entre espíritos praticamente desconhecidos? Grande parte se deve à ausência de alguma gentileza no trato, de gentileza cristã, de empatia e simpatia, respondeu o benfeitor com clareza. De todas estas explicações, ficou estabelecido que os atendimentos mediúnicos começariam com o espírito tido como chefe. Muitas vezes, esse espírito-chefe, ele não chega logo numa primeira reunião, né, gente? Ele resiste, ou ele vai até a reunião bem assim, e não tem condição de haver o diálogo, ele volta numa próxima oportunidade, às vezes 2, 3 reuniões, até que se consiga conversar com ele, porque, na verdade, ele está cheio de ódio, porque ele se sente injustiçado, ele, ele sente que ele foi muito atingido pela pessoa que ele obsedia, e ele está com o coração cheio de ódio, de raiva, e muitas vezes não é fácil a abordagem logo de início com esse espírito. É preciso muito amor, muita energia boa para conseguir chegar nele. E à medida que vai chegando nele, esses outros, que são os espíritos de periferia, que estão ali trabalhando para ele porque tem outros interesses, eles também vão conseguindo ser auxiliados, né? Alguém quer colocar alguma coisa sobre o processo? Eu lembrei de uma passagem do filme de Divaldo, de um obsessor, vocês lembram? Nesse dia de volta. É a senhora que o acolhe, que dialoga com ele, ela tem muito amor e moralidade. E aí ela consegue trazê-lo por amor, né? Você não pode trazer o outro vibrando do mesmo jeito, você tem que trazer por amor. Eu estava falando, eu estava lembrando. Perfeito. Porque o grande ingrediente, né, gente, do trabalho é o amor, né? Se você não tiver, que nem a gente numa classe, né? Seja no nosso trabalho profissional ou no nosso trabalho na casa espírita. Se a criança, se o jovem não sentir amor na nossa ação, não há aprendizagem, não há interesse, não há motivação para estar ali. A gente observa, quer dizer, nos meus anos de sala de aula e nos meus anos também na casa espírita, a gente percebe o quanto a nossa relação, e isso com adultos também, hein? Não é só com criança, não. Se você não tiver uma relação de amor, de atenção, de compaixão com quem está ali, as pessoas não permanecem e não têm interesse naquilo que você está dizendo. Você está provocando para participar, para contar também, né, as suas próprias experiências, o que está entendendo. Então, o amor, como dizia Pestalozzi, é o ingrediente do trabalho da educação, né? Não tem outro.
Assim como o próprio Jesus, né? Ele mostrou isso para a gente o tempo todo, o quanto ele agia de forma amorosa, né? Não seria pertinente tratarmos aqui do que se seguiu em tais atendimentos, para que houvesse a desvinculação deste espírito. A gente está aqui vendo assim, que eles estão resumindo, porque, ó, deve ter dado trabalho para aproximar o rapaz, né, o marido da Rosário, as conversas, todo o trabalho feito leva muito tempo, não é em um passe de mágica. O importante é esclarecer que, em um espaço de tempo justo, conseguimos transpor alguns obstáculos mais pungentes à empreitada da evangelização. Claro que o processo de desobsessão não foi realizado com a pressa que, na maioria das vezes, coloca tudo a perder. Mas podemos dizer que, considerando as condições de que dispunhamos, uma semeadura resistente do bem foi levada a efeito. Então, a gente vem acompanhando no livro quanto trabalho, né, gente? Da equipe espiritual, da equipe encarnada. E aí a gente volta naquela ficha. Lembra, lá no início do livro, a importância da ficha de cada criança, de cada jovem, uma ficha que traga para a gente informações sobre essa pessoa, sobre seus gostos, sobre as suas dificuldades, para que o trabalho da evangelização vá ao encontro dos interesses, das necessidades de nosso evangelizando. Eu me lembrei aqui, né, de Cristine, logo no início, na prece dela, que eu sinto que Cristine vai ser uma evangelizadora, né, gente? Você sente isso? Sinto, Ai, meu Deus. sinto e Mas, acho que você vai poder ajudar muitas almas com a é, sua mas sensibilidade, eu não sei porque se eu sou boa para criança, não. isso pode ser para adolescente, por que É, não? Mas eu vejo você muito carinhosa com seus netos, como a gente vê é, várias vovós que são tão carinhosas com os netos, então por que não? Mas aí é. esse público você vai ver, você vai ser criança, mas o importante é que a gente percebe você buscando esses caminhos, que é o trabalho que um evangelizador precisa. Nós não estamos prontos no processo de evangelizar. É uma Você construção. estava falando aí do amor, e eu fiquei pensando que realmente o amor é o bálsamo, né? Mas se a pessoa não for congruente, a pessoa não pode só querer amar, ela tem que amar. As ações dela precisam ser na mesma direção. Sentimento, pensamento, sentimento e ação na mesma direção. Tem que ter alinhamento, né? Tem. Porque E senão. aí vem a questão da técnica. Hoje se fala muito da gente ter as metodologias para o trabalho na evangelização. Você não pode estar agindo lá como lá atrás, né? Você precisa hoje de novas metodologias para poder você atingir esse público. Então, exige estudo, exige busca, exige leitura. Fala, Sabrina. Só para complementar aí, que eu não sabia, né? Cristine, ela não evangeliza ainda, né? Não, Eu fui ser, eu acho que eu tô há 7 ou 8 anos evangelizando. Eu brinco que eu falo que eu fui
evangelizadora por acidente, porque eu fui na casa espírita, eu era de outra religião, e eu fui na casa espírita porque eu tinha uma mediunidade um pouquinho aflorada, e eu estava muito confusa, e aí eu fui no acolhimento fraterno, e aí eles me ajudaram muito em relação à minha mediunidade. Hoje em dia está bem melhor, assim, era muito, muito confuso na minha vida. E aí eu fui chamada na tarefa de evangelização, uns meses depois, eu falei, poxa, o pessoal da casa foi tão legal comigo, e eu fiquei sem graça de dizer não. E aí eu falei assim, eu vou assim eu fui como forma de agradecimento. Eu nem tinha assim essa intenção de pensar, eu fiquei sem jeito mesmo de dizer não, a verdade foi essa. E aí aquilo ali foi me envolvendo, e quando eu vi, quando você fecha o olho e abre, já passou 8 anos, aí eu tô nessa. Caiu E na aí vai teia. aprofundando, aí vai buscando mais coisas, você vai se apaixonando por aquilo. E aí, quando você vê, você já está até o pescoço envolvida com aquilo ali tudo. Nós somos Perfeito, Sabrina. provados, né, ao longo desse processo. Eu passei por problemas de saúde, e eu acho que, assim, a gente, quando está no trabalho do bem, tem uma espiritualidade também que quer atrapalhar e tudo, e já teve momentos que eu quis desistir. Teve um dia, eu até fico emocionada quando eu lembro dessa história. Eu estava sentada no shopping, e aí teve um dia que eu falei assim, não, eu vou desistir, eu não vou continuar, acabou para mim a evangelização, eu estava até sentada com meu marido, e aí quando eu terminei de pensar nisso, veio uma criança, na época, né, ele é um rapazinho, da evangelização, tia, tia, e veio e me abraçou, eu falei, não, não posso largar, eu voltei Aí, atrás da minha mão, eu que falei, lindo, não, Sabrina. não, não, não tem como eu largar, não, gente. Não tem de jeito nenhum. E aí eu fico muito emocionada, porque foi justamente na hora que eu estava pensando em desistir. E Pois é. foi, continuou. Sabrina, esse livrinho aqui é tão bom para quem tem mediunidade como você. É. Nossa, Então, Livraço, hein? muito bom. é. Então coloca Livraço. lá no grupo para mim, por favor, você escreve, Boa. tá bom? Livraço Aí é também. isso. Maravilha, Sabrina. Gente, então a gente está terminando, né, nosso capítulo. Estamos bem perto de terminar nosso livro. E a gente gostaria que vocês pensassem, né, Marta? Que a gente tem vontade de seguir para o outro livro. Vai depender do interesse de vocês. Então, nossa gratidão por esses momentos tão bons, né? De troca. E a gente vai fazer a nossa oração, e a seguir eu tenho só 2 recadinhos para dar. Sabrina, você faz a oração para a gente? Você está com essa energia linda aí? Ai, meu Deus, será que eu consigo? Consegue? Eu acho que não. Deixa Você para tem alguém fazer. coração. Se Tô você sem tem coração. coragem. Quer tentar? Pode ser com 2 frases, não tem problema. A prece não precisa ser grande. Então tá bom, vamos lá. Vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos em Jesus, seus ensinamentos, Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior. Agradecidos somos por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais aprendizado e o mais importante, colocar em prática tudo que foi aprendido aqui, com amor,
com dedicação, e que a espiritualidade amiga esteja sempre presente, esteja sempre conosco, nos inspirando, nos orientando para um trabalho contínuo, um trabalho com amor. Que assim seja. Que assim seja. Muito bom, Sabrina. Olha aí que prece Eu bonita. adorei. Uma Obrigada, prece de gente. um Obrigada. evangelizador, né? Um trabalhador de Jesus. Pessoal, só lembrando aqui rapidamente alguns eventos que nós temos. No próximo domingo, a gente vai ter o Encontro Regional de Unificação, que é um encontro dos dois seus, do seu do Norte Fluminense e do Noroeste. Nós estamos saindo de um ônibus que nós contratamos. Vamos sair 6h30 do domingo para ir a Itaperuna, onde nós teremos oportunidade de conversar sobre vários assuntos, são vários centros de interesse. Tem centro na nossa área, na área da educação, centro na área do acolhimento, da mediunidade, centro na área social, na área da unificação. O evento promete ser muito legal. Ainda temos 2 vagas no ônibus. Se alguém se interessar, é só falar comigo, que eu mando o material para ver direitinho. E lembrando que dia 10 de maio, dentro da nossa programação do mês de maio, voltado para a família, nós vamos ter Famílias do Evangelho, com Júlio Vidal, no Maria Frank, a partir de 18h30. Esse trabalho de Júlio Vidal é super interessante, ele vai apresentar músicas ligadas aos personagens do Evangelho, famílias, né? E ele vai comentar um pouco sobre isso. Como vocês sabem, Júlio é psicólogo, é um artista espírita, é uma pessoa bem interessante. Vamos ter, abrindo eventos, Ricardo Mota fazendo música também. E vamos ter algumas apresentações de dança, enfim. Vai ser um encontro bem legal no Maria Frank, o seu está apoiando, a partir das 18h30, dia 10 de maio. E o outro evento imperdível, coloque na agenda, inclusive quem trabalha com os jovens aí, vamos motivar os nossos jovens. Dia 15 de junho, mês 6, na Estância dos Lagos, em Atafona, nós vamos ter o Emocionar-te 4. Nós vamos trabalhar com gratidão e inveja, são as 2 emoções dessa vez. É um evento voltado para jovens e seus familiares. Precisamos de trabalhadores no evento, porque é um evento grande. As crianças de trabalhadores também podem ir. Então, nós precisamos de gente no atendimento fraterno, gente nos estudos, nas oficinas de arte, de esporte. Precisamos também na cozinha, porque a gente tem café da manhã, temos almoço, temos lanche. Então, requisita uma equipe grande, evangelizadores para o trabalho com Marta, que está coordenando a parte das crianças. Enfim, trabalho não vai faltar. Precisamos de mais gente para nos ajudar na recepção do evento. Temos o pessoal que está na ambientação, né, também. Enfim, é um trabalho bem grande. Já conseguimos o ônibus com a nossa companheira Rita Renner. Ela vai nos ofertar o ônibus. Enfim, a coisa está caminhando, muito trabalho, mas a gente tem certeza que vai ser um evento super bonito. Vai brevemente começar a inscrição. E a inscrição, gente, é fundamental, mesmo quem está como trabalhador.
porque a gente precisa saber quantas pessoas estarão conosco por conta de preparação de material e de comida também. Então, quem quiser estar conosco, é só me sinalizar, porque a gente já criou um grupo de trabalho, e aí a gente coloca lá. E vamos divulgar Eu com os estarei, se nossos Deus quiser. jovens. Com os nossos jovens. O ano passado, Sabrina, foi o pessoal legal do Francisco, ouviu, Eliseu e Sabrina? Do Maria Frank também, do pessoal de São João da Barra, Joana Dark também foi. Felipe Web, eu não lembro, né, Vânia? Só foi você ou foi mais alguém? Só você, né? Só eu. Pois é, mas vamos ver esse ano se a gente consegue. E é legal, pessoal, os pais do jovem podem ir também, porque nós vamos preparar oficinas para os jovens e oficinas para os familiares, tá? Então, As minhas netas podem ir, estão na idade, qual a 11, idade delas? é, vão estar com 7 e 4. Pode, Pode? pode sim, né, Marta? Tranquilo. Aí vai ter atividades para as Podem, deixa com a criancinhas também. gente. É. É. O meu neto não pode porque os pais são evangélicos, mas elas. Pois é, mas aí tudo bem. Então, o evento é muito legal, tem muito esporte também, tem arte. A gente está se preparando tudo com muito carinho para ser um evento bem legal. E aí, Bom, Adaísa, só complementando, né? A gente já vai divulgando, independente da inscrição. Lá no Jornal Dark eu já comecei falando. Porque aí, como as nossas agendas sempre são com muita coisa, e os jovens também têm os seus compromissos, famílias e tal, a gente já vai colocando a data, ó, vai ser dia tal, tal lugar, o dia todo. Para quando a inscrição sair, o pessoal já está motivado para participar. isso aí, isso aí. Porque é botar a data na agenda. Hoje, por exemplo, a companheira nossa, que vai estar com a gente, ela já está preparando as polpas para os sucos naturais. Ela vai Que levar delícia. vários. E ela nos ajuda muito nisso, realmente, de outras oportunidades também. Porque se a gente leva um suco natural, gente, a gente sai daquela coisa de muito refrigerante, né? Fica uma coisa mais Ah, acho natural. ótimo. Lembra o Partiu, que foi só suco natural? Pois Gente, foi é, muito pois bom. é, pois é. Aí, quer dizer, cada um vai ajudando naquilo que puder e a gente vai fazer um evento. O ano passado foram 178 pessoas. Quer dizer, olha que beleza, a Muito gente tem um evento espírita com um número grande de maravilhoso. pessoas. Sabrina, dessa vez vamos contar com você, ouviu, seu Eliseu? Eliseu, inclusive, pode entrar na equipe de trabalho, tá, seu Eliseu? Eliseu está aí? Tá. É, é de que horas até que horas, É Adaísa? o dia Começa. todo, Sabrina. Vixe, Maria. Não, mas quem não puder ficar o dia todo, pode ficar na parte da manhã e sai após o almoço. Também não tem Ah, assim tá. uma obrigatoriedade. Mas você vai gostar tanto que você não vai querer sair, porque o lugar é lindo, Sabrina. É um lugar Não, o de muito. negócio é que eu tenho compromisso na parte da tarde, mas eu vou ver se eu consigo ir pela manhã. A parte da Tudo tarde bem. não, é mais a noitinha, entendeu? A Mas eu gente, vou na ver com última vez, você. saiu de lá quase 7 horas da noite, quem Uhum, estava terminando a historiada toda. entendi. Mas quem não fica também, pode a partir de 4 horas já vai saindo. Mas até fechar tudo, aquela coisa tudo, a gente acabou saindo de lá, eu acho que devia ser quase 7 horas da noite. Mas é um dia maravilhoso, de muita integração do movimento da nossa região. O pessoal de São João da Barra, eu quero ver se essa vez eu motivo o pessoal das outras 3 cidades, que é Cardoso, Italva e São Francisco, para ver se eles também podem ir numa comitivazinha. Porque é isso, é oportunidade de integração, né, gente? De muita troca. Então tá bom, um bom dia. Ai, um bom dia, uma boa noite para vocês.